Saudações, amigos inscritos no canal Professor Rodrigo Chaves. Queria agradecer a todos o carinho da audiência, dizer que é um prazer imenso estar com vocês. Esse canal que é um canal muito simples para transmissão de informações, pequenas aulas, orientações e, claro, também informações de cultura geral. Pedindo a você não só o carinho aí da inscrição do curso, mas compartilhar também os conteúdos do nosso canal. Se possível, vocês possam dar o seu ok, o seu joia, ou também, se não gostar, o que você não gostou, o seu comentário. Teremos o maior prazer de receber o seu retorno. E o importante é que nós temos um retorno dos vídeos. E claro, são vídeos muito simples, porque nós ainda somos muito tradicionais na visão pedagógica. Mas já agradecendo a você, carinho da audiência. Se você gostar do vídeo, compartilhe conosco aí. Pois bem, o tempo que eu vou tratar hoje foi uma pergunta que um internauta nos fez sobre o número de obras ou alguma relação de obras fundamentais para o entendimento da doutrina neopatrimonial. Vamos entender uma coisa que é fundamental. Primeiro, que a obra do professor Lopes Sala não se resume só no neopatrimonialismo. Há que entendemos que a obra dele começa em 51 e ela inclui uma série muito grande de artigos fundamentais de trabalho profissional, de trabalho teórico, de elementos técnicos e assim por diante. Então, quer dizer, é uma obra muito mais vasta. Só que é claro que o centro teórico, gnosiológico, filosófico do professor Lopes Sá, que fundamentou e estendeu a técnica contábil, os conteúdos dos seus conceitos, foi a teoria geral ou a doutrina neopatrimonial, que é a única doutrina que existe atualmente no Brasil, criada originalmente no Brasil, e ao mesmo tempo é uma das poucas resistências ao estrangeiro, não tem outro doutrinador dessa área. Alguns podem perguntar se o positivismo jurídico anglo-saxão é uma doutrina que embate. Na verdade, isso é uma tendência, uma vertente de pesquisa, não é necessariamente uma doutrina. Para ter uma doutrina, você tem que ter um corpo organizado de conceitos que possam embasar a técnica. A única coisa que nós temos no positivismo jurídico é um conjunto de hipóteses que fazem uma corrente não de pensamentos, mas uma vertente, ou seja, uma tendência de pesquisa empírica que não é original da doutrina positivista jurídica. Então, não há um corpo bem organizado, há simplesmente algumas hipóteses, não há um centro teórico nitidamente contábil e, ao mesmo tempo, você não tem uma solidez doutrinária nessa doutrina. Não na teoria positiva de Watts e Zimmermann. No neopatrimonialismo você já tem essa posição. Você tem um conjunto de conceitos, ou até mesmo de hipóteses ou deduções, que estão muito bem concatenados com demonstrações matemáticas gerais, né, sintéticas, pela lógica, pelos conectivos lógicos, e proposta para metodologia, proposta para experimentação, proposta para a educação contábil e, ao mesmo tempo, para as técnicas contábeis e, claro, para a teoria contábil. É diferente de você ter uma vertente, que é meramente uma moda, mesmo se for teórica, de uma doutrina que forma uma corrente e forma uma escola de pensamentos, como é a doutrina neopatrimonial. Pois bem, para nós começarmos a conversa, eu aconselho, aqui eu vou propor só obras que vão ensinar o neopatrimonialismo, ou ao menos a visão geral neopatrimonial. Perceba bem que alguma das obras, não são todas as obras e não podem ser também resumo das principais obras. Essa primeira obra aqui, Introdução à Ciência da Contabilidade, é uma obra de 87, que ela trabalha praticamente todos os conceitos que nós conhecemos da doutrina patrimonial. Veja que no seu prefácio já tem o entendimento não apenas do que é o fenômeno contábil, mas as teorias do risco, a teoria do rédito, a teoria do equilíbrio, da interdependência, da liquidez. Então ele já trata essa estrutura nessa obra, que nós consideramos, pois, uma obra que ela tem a estrutura hierárquica conceitual,
Todavia, ela não tinha sido ainda editada no momento que já tinha um nome. Aliás, o professor Lopes até falou do nome, mas ele não tinha ainda dado um corpo um pouco mais estruturado à doutrina. Esse corpo foi feito na obra Teoria Geral do Conhecimento Contábil. É uma obra muito rara. Foram editados poucos exemplares desse livro pela UNA. E nessa obra aqui você tem as lógicas matemáticas. Você pode até achar algumas em livreiros ainda. Mas é de se entender que realmente aqui você tem um neopatrimonialismo. Agora, uma coisa interessante, aqui ele já não fala tanto do nome, mas ele já fala que é a base para o nome. Apesar que em 86 ele comenta sobre a possibilidade de um neopatrimonialismo, que já estava na estrutura da introdução à ciência da contabilidade. Né? É esse livro aqui que eu comentei, que é fundamental de leitura, tem pontos novos até de aperfeiçoamento do neopatrimonialismo, que ele praticamente depois começou a reorganizar e aperfeiçoar. Pois bem, como ele era um grande jornalista, ele começa a editar alguns artigos, esse aqui especialmente da Brasileira, de contabilidade, vocês podem pesquisar na internet. Essa edição aqui é de 95, do ano 24, número 94, né? Na época era até cruzeiros, era R$ 7 o custo da revista. Aqui ele faz um trabalho muito interessante, já sobre o conceito neopatrimonial, de resultado que ele chama de resultabilidade, né? Perceba bem que o professor Lopes, nos artigos da Revista Brasileira, ele vai discorrendo sobre o tema e esclarecendo, pegando pontos, porque na Teoria Geral do Conhecimento, ele trabalha os elementos neopatrimoniais em estrutura lógica com muitas leis. Eu contei mais de 100 leis que havia naquela época. E demonstrações diversas também. Só que ele vai aperfeiçoando essa visão e vai pegando pontos da sua pedagogia para tentar emaranhar a estrutura e hierarquia conceitual geral da doutrina. Então ele pega, por exemplo, a resultabilidade, a parte da teoria geral e das suas outras obras que resumem isso, faz uma síntese e ali ele expõe outras demonstrações ou mesmo coloca pontos de aperfeiçoamento do conceito. E vai escrevendo outros trabalhos, como esse aqui, que é fundamental de leitura, até para quem é auditor, quem é perito, quem é analista, chama-se Princípios Fundamentais da Contabilidade. Essa obra foi editada, me parece que em 94, 93, a primeira edição. Essa aqui é a terceira edição, a qual, revista ampliada de 2000, a primeira edição, aqui estava até de 95, eu estava certo. Então aqui ele trata dos princípios, mas ele fala das fundamentações neopatrimoniais. Então ele coloca a estruturação da doutrina, depois ele coloca também pontos de conceituação ou conceitologia, né? E é uma obra muito interessante para quem realmente é profissional da contabilidade. Nós temos que ler porque a correta interpretação do princípio com base na doutrina faz com que você tenha uma visão completa do que seria realmente a aplicação profissional e aplicar corretamente. Em 97 ele edita esse livro, um dos mais famosos, é um best-seller no Brasil e é uma obra-prima, História Geral e das Doutrinas da Contabilidade. Nessa obra aqui ele faz as razões para o pensamento contábil e por que ele chegou no pensamento neopatrimonial, inclusive com as lógicas da eficácia, as demonstrações de eficácia e, ao mesmo tempo, o posicionamento da sua doutrina de prosperidade. Veja que é uma obra de cultura contábil e pensamento contábil, né? Especialmente sobre o patrimonialismo, ele explica as razões, como é que o Masi chegou no pensamento patrimonial e, ao mesmo tempo, como é que chegou-se no pensamento neopatrimonial. Perceba que é uma obra de cultura e teoria contábil.
Então, realmente, quem não tem cultura, quem não tem teoria, vai criticar as doutrinas de contabilidade que fomentaram os conceitos principais e o pensamento contábil. Depois, em 98, logo em seguida, especialmente com o apoio da Fundação Visconde Cairu, na Bahia, a Bahia nós sabemos que a Universidade Baiana é uma das mais livres que nós temos do Brasil, né? Ou seja, o pensamento é mais livre. Ele edita a sua teoria da contabilidade. Essa obra aqui é a terceira edição, com certeza deve ter outras edições mais recentes, mas aqui parece que a primeira edição realmente foi de 98. Nessa obra aqui ele faz um resumo, ele amplia a obra Introdução à Ciência da Contabilidade e ao mesmo tempo introduz trabalhos que ele fez, vamos dizer assim, monográficos sobre o tema de ciência e coloca os conceitos neopatrimoniais explicando as teorias em separado. Então, uma obra que esmiuça a teoria geral do conhecimento contábil em demonstrações específicas. Praticamente em 2002, 2001, ele faz também uma obra. Essa aqui já é um pouco mais adiante, porque ela vem depois do Código Civil de 2002. Mas aqui você tem a obra Perícia Contábil, que ele mostra como é que você fundamenta uma perícia, não apenas com conhecimento pericial neopatrimonial, mas com o laudo e embasamento neopatrimonial, coisa que até hoje eu uso nos meus pareceres. Você tem um diferencial. Se você vai discutir com alguém que não tem doutrina, ou que tem doutrina, mas não ostenta, ou que não fundamenta a metodologia com base na doutrina superior da contabilidade, como é o neopatrimonialismo, você vai ver que os laudos vão ter uma deficiência muito grave, né? Não basta ser também um autor de contabilidade, você tem que ter uma doutrina mestra. E no caso, o professor Lapsar, nesse livro, ele faz um apanhado de como fundamenta-se o trabalho pericial, inclusive usando até laudos de alunos seus, como o Dr. Marco Antônio Amaral Pires, o qual é um grande neopatrimonialista que vocês devem também estudar as obras dele, os artigos dele. Então, mais para frente, ele edita, mais ou menos em 2006, 2007, esse livro aqui, Contabilidade sob enfoque neopatrimonialista. Porque no Rio Grande do Sul, o Dr. César Croit sempre traduziu muito bem os trabalhos neopatrimoniais e foi um grande difusor da obra neopatrimonial. E a Universidade do Unijuí, como uma universidade grande, editora Unijuí, ela lança essa obra, trabalhando em 2003 a obra, trabalhando, pois, os pontos da doutrina neopatrimonial. Veja que são artigos de trabalho de colegas, todos neopatrimonialistas. Você tem aqui Fundamento do Neopatrimonialismo, Vocação Moderna para uma Pluralidade do Plano de Contas, Contabilidade Sistêmica, do Valério Nepomuceno, Contabilidade Face do Futuro, do Erequete, Aspectos do Sistema de Resultabilidade, do Erequete, um voo rasante sobre análise de custo e o sistema de resultabilidade, Lígia Pimenta, Conhecimento como uma força intelectual, o Erequete, o enfoque ético do estudo capital humano, César Croat. Então você tem a divisão em 3 partes, uma obra muito boa. Você pode achar também em livreiros essa obra, tá? 2003, um aprofundamento maior da doutrina do mestre Lopes Sá e com principais discípulos, né? Aí essa obra aqui no Brasil, ela praticamente não foi editada. Eu ganhei essa obra de um irmão meu português, Dr. Tiago Matalonga, quando lá estive, e ao mesmo tempo essa obra foi endossada pelo Dr. Antônio Domingues Azevedo. Essa obra, ela ganhou praticamente Portugal inteira, porque era uma obra que foi editada, se vocês lerem aqui na capa, pelo Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Rogério Fernandes é o Lopes de Sá de Portugal. É um autor que tem 50 livros, ganhou a maior comenda intelectual de Portugal e tem até prêmios, inclusive um dos prêmios eu ganhei, uma menção honrosa, praticamente ganhei o prêmio, menção honrosa, mas eu ganhei, chamado Prêmio Rogério Fernandes Ferreira. Então, o professor Rogério Fernandes Ferreira faz com ele um trabalho muito interessante. Só que
eles escrevem cada uma parte do livro. Até a página 139, o professor Rogério Fernandes Ferreira, que era um crítico das IASB, das NIC, Normas Internacionais de Contabilidade. Por quê? Por causa desse modernismo, relativismo que as normas traduziam. Elas tiravam o conceito forte, colocavam uma ideia de voto, de política, e assim mudava assim, formalmente, não essencialmente o conceito. O conceito prevalecia e nominavam diferentemente. Então, o professor Lapsado, da página 141 até o final, ele escreve temas muito interessantes. Olha para você entender, ó. Análise de balanço e modelos científicos em contabilidade. Tema este que ele vai explorar sobre a moderna análise de balanço. Moderna análise do equilíbrio das empresas para uso do consultor contabilístico. Veja que o mestre Lopes Sá aqui ele já trabalha a análise do equilíbrio de uma forma mais profunda no conceito neopatrimonial, porque a teoria do equilíbrio é uma tese dele. Por isso que eu falo que é importante estudar o curso, depois fazer esse curso para você entender, porque a teoria do neopatrimonialismo também se embasa na sua tese de doutorado. Prosperidade e padrões contabilísticos, que é um dos melhores artigos do professor Lopes Sá. E ali ele vai colocando teoria do risco, valor do conhecimento de consultoria e doutrinas científicas do neopatrimonialismo, metodologia neopatrimonialismo e prosperidade, neopatrimonialista e prosperidade empresarial. Veja que aqui ele fala que até a experiência contábil ela pode ser toda embasada em neopatrimonialismo de uma forma muito simples, pela ótica sistemática. Você tem um elemento, o elemento pertence ao sistema, o sistema pertence tem relação com outro sistema, os sistemas têm relação com todo o holístico patrimonial. Então, uma experiência que, se você for fazer empírica, ela tem que ter fundamentação doutrinária para ter o valor científico. Um exemplo. Vamos imaginar que eu vou tentar observar por que houve falências do setor de automóveis no ano tal. Então, eu vou pegar alguns fenômenos, vou isolar esses fenômenos, vou colocá-los em sistemas. Vamos imaginar que eu vou analisar o fenômeno de capitalização com o fenômeno de vendas. Vou colocar em sistemas, vou escalonar as estatísticas, né? E ali vou relacionar alguns quocientes para saber se entre os comportamentos desses quocientes você tem um elo. Então é mais ou menos isso que o neopatrimonialismo faz. Claro que a experiência ficaria mais fundamentada se o fosse com essa base. Então, é de se sugerir, ao mesmo tempo, de se adaptar ao empirismo atual, que é mero empirismo, com a doutrina que possa transformá-la em experiência realmente científica. Então, aqui ele faz o seu trabalho e realmente é um livro volumoso, você pode ver que é um livro muito bom. Essa obra, de vez em quando, eu releio ela também, a mesma vez no ano. Essa obra aqui eu tenho a primeira edição dela, foi editada em 2005, me parece. Hoje tem a atual edição que foi feita com a revisão do Dr. Wilson Zappa Rogg. Mas eu aconselho também você comprar, ou essa edição ou a edição renovada, tanto faz. A renovada está mais atualizada. Moderna análise de balanço ao alcance de todos, ele trabalha esses conceitos neopatrimoniais envolvidos à prática da análise de balanço, fazendo com que haja, vamos dizer assim, a aplicabilidade da análise com a fundamentação neopatrimonialista, ou a aplicação neopatrimonialista de forma concreta, ou seja, como é que você visualiza, como é que se aplica a doutrina. Então você lê o estudo do balanço com base nessa teoria especial. Essa obra aqui também é um aperfeiçoamento da outra, só que aqui trata especialmente de padrões de comportamento, o modelo de comportamento, que é um trabalho que ele sempre fez, desde 49, ele já reunia mais ou menos 800 empresas, então fazia tipo de escala. Nesse livro aqui, ele trabalha a mesma coisa, só que de maneira evoluída, com base neopatrimonial, mas obviamente com o chamado modelo qualitativo de contabilidade. Modelo qualitativo é uma relação conjunta ou uma dupla relação que ela permite uma universalidade de aplicação. Exemplo, se eu falar assim, o capital circulante deve estar para o capital de terceiros, tal qual o capital circulante líquido deve estar para imobilização.
Isso é um modelo qualitativo de comportamento. O que eu estou querendo dizer? Se houver liquidez, essa sobra de liquidez ela não pode ser totalmente paralisada, imobilizada. Então, quanto maior for a primeira relação, possivelmente maior tem que ser a segunda. Se inexistir a primeira relação, a segunda relação ela vai gerar um problema sério em matéria de proporção, ou seja, ela vai ser menor. A relação entre as duas você tem uma identidade. Então, o professor Lopes trabalha esse conceito de modelo qualitativo de forma surpreendente aqui, inclusive envolvido mais a questão do risco e da prosperidade, porque o Dr. Zappa-Rog uma vez foi elogiado por ele, porque ele falava que a condição do risco em relação aos sistemas básicos era fundamental para a prosperidade. E, inclusive, em teorias minhas, em ideias minhas, especialmente de aperfeiçoamento ao neopatrimonialismo, eu trabalhava essa questão da interdependência conjunta dos sistemas como uma forma mais proeminente que meramente autonomia. Então você teria, na visão do Zappa, o risco da liquidez, o risco da resultabilidade, da economicidade e da estabilidade. No meu trabalho, eu faço essa relação de interdependência um pouco mais ampla, só que eu estendo aos demais sistemas. Então, quer dizer, essa interdependência gera um experimentalismo múltiplo, o qual a sua conjunção permite uma série de experiências para produzir mais modelos de comportamento em óticas de campos de fenômenos patrimoniais. Então era mais ou menos essa posição que eu tinha e tenho ainda com relação à experiência contábil e evolução ao futuro do neopatrimonialismo. Pois bem, aqui ele trata dessa metodologia de prosperidade. Só esse livro aqui, ele já dá uma bagagem muito grande. Se a pessoa quiser concretizar os cálculos, eu estou colocando o livro de cabeça para baixo, mas quiser concretizar cálculos de forma mais prática, esse livro é póstumo, ele foi editado, me parece que 1 ou 2 meses depois que o professor Lopes faleceu, ou no final do ano que ele faleceu, em 2010. Análise contábil gerencial, ou análise contábil neopatrimonial, poderia ser o nome também. Nesse livro aqui, ele usa a análise contábil, só que com a base neopatrimonial. Como é que se aplica o estudo da liquidez? Aí ele mostra. Como é que se aplica o estudo da resultabilidade? Ele mostra, com quociente simples. Então, quer dizer, era só pegar o que existe na técnica e adaptar a doutrina, que é totalmente encaixável. E aqui tem até um pensamento que eu gostaria de reler, do professor Paulo Constantino, um grande amigo. Olha que bonito pensamento sobre essa obra que ele leu. Ó. O insigne professor Lopes de Sá, que tanto brilhou em vida, em defesa e pelo desenvolvimento da ciência contábil, mas uma vez demonstrada neste seu último livro, agora é uma nova estrela que brilha no firmamento a anos-luz de distância dos simples mortais. Então, quer dizer, é um pensamento, esse pensamento do Paulo, Dr. Paulo, foi maravilhoso. Eu acho que resume realmente o pensamento neopatrimonial. Se você viu essas obras todas, aqui eu citei mais de 10 livros, né? Ou 10 referências, mas você tem muito mais ainda, e aqui eu estou dando um resumo das principais. Tem um livro que nós escrevemos, pela editora Juruá, que sempre deu apoio aos novos autores, né? Que é o Neopatrimonialismo e Conhecimento Contábil, Doutrina Moderna da Contabilidade. Essa obra aqui tem um resumo de tudo isso que nós comentamos, claro que de forma conceitual, e também de forma prática. Eu ensino como é que faz as aplicações dos quocientes, as demonstrações, as leis principais, organiza essas leis, os axiomas do neopatrimonialismo, as leis do neopatrimonialismo. É uma obra que eu acho que você deveria ter para aperfeiçoar o seu estudo e a sua visão sobre a doutrina. É uma das obras, né? Tem outras que nós estamos desenvolvendo em alguns artigos que nós fizemos sobre a vida e obra e a doutrina do professor Lopes Sá, que são editados especialmente nas revistas estrangeiras. Eu posso contar aqui da Escola Colombiana, que sempre foi aberta a muitas doutrinas neopatrimoniais. Esses 2 artigos estão publicados lá. E no simpósio que houve na Argentina sobre a vida e obra do Lopes Sá,
que nós editamos 2 artigos, e também outros congressos, como a Jornada Luz Espanhola, em 2018, que nós trabalhamos a origem neopatrimonial, e alguns congressos portugueses que nós trabalhamos também as doutrinas gerais e o neopatrimonialismo. Então, alguns artigos, se você pesquisar Rodrigo Antônio Chaves Congressos, você vai encontrar alguns congressos que vai ter esses artigos. E sobre essa obra que o professor Laustar fez em conjunto com o Dr. Rogério Fernandes Ferreira de Portugal, se você entrar lá no site da Ordem dos Contabilistas, né, dos Contabilistas Certificados de Portugal, Ordem dos Contabilistas Certificados, OCC, de Portugal. Se você bater lá Rogério Fernandes Ferreira e Lopes Sá, você talvez vai achar essa obra em PDF. Então, quer dizer, tem material em PDF disponível e material físico. Eu prefiro mais o físico. Em condições extremas que você não acha o físico, aí eu prefiro o eletrônico. Então, aqui eu fiz para vocês apenas um resumo. É claro que nós podemos depois, mais para frente, fazer mais alguns vídeos sobre algumas obras e algumas explicações, algumas referências, né, sobre esses artigos. Mas para ter o conhecimento do neopatrimonialismo, eu acho que essas obras são, não vou dizer que são esgotadoras, mas são suficientes para você entender bem e conseguir aplicar bem a doutrina, tanto na consultoria, quanto na perícia, quanto na auditoria, quanto em qualquer análise que você vai fazer como contador ou como conhecedor de contabilidade, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Perdoe o vídeo um pouco longo, não dava para resumir, que é uma doutrina muito ampla, mas era fundamental a gente trabalhar esses conceitos aí com vocês, tá certo? Forte abraço, paz e bem para todos.